Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Polo Jaguariúna 2021. Projeto Integrador, Licenciatura 2, TPL 502. Tema norteador: propor o uso de uma tecnologia da aprendizagem no contexto de um plano de aula. Grupo Jaguariúna 1-4N2. Franciele Michele, Marcos Terci, Mariela Andrade Schionato Biotto, Nelson Carlos Martinez Ruela, Tiago Alberto de Assis Martins, tutora Aleteia Oliveira. Apresenta: utilização de aplicativos de ensino de idiomas na aprendizagem da língua portuguesa para alunos estrangeiros. 3 disciplinas se destacam na construção do projeto integrador: pensamento computacional, didática e teorias do currículo. Metodologia. O projeto integrador foi construído através da metodologia Design Thinking. A empatia, entender o problema existente na comunidade escolar, ou seja, as dificuldades de comunicação entre professores e alunos estrangeiros. Meu nome é Adriana, sou professora com formação em português, trabalho atualmente como vice-diretora numa escola pública. Nós temos muita dificuldade quando chega um aluno estrangeiro na escola. Se o aluno ele se comunica com o inglês, a gente ainda consegue entender, né? A gente consegue se comunicar bem. Agora, com outras línguas é muito difícil. Desde o ano passado, nós temos uma aluna haitiana, né? Os haitianos estão chegando muito no Brasil. E na escola já são 2 pessoas, ela e a irmã, né? E já foram procurar matrícula para um primo também. Eles falam crioulo, né? Que é uma mistura de francês com inglês, com português. É meio confuso para nós, né, para a gente entender. Então, a nossa comunicação é bem falha, né, eu consigo falar com ela muito ruim através de um aplicativo do Google Tradutor, né. Ela escreve a pergunta com palavras, basicamente as palavras-chave, né, os verbos a gente quase não aparecem ali, né? E eu tento responder e muitas das vezes eu acho que ela me entende. Às vezes eu vejo que ela não entende porque ela acaba fazendo coisas diferentes do que eu tinha dito, né? Para fazer, do que eu tinha orientado. E com os professores, em sala de aula, sempre tem uns alunos que ajudam muito, né? Os alunos às vezes acabam entendendo o amigo melhor que a gente. Antes da pandemia, ela conseguiu se reunir com uns alunos, né? Os alunos fizeram um grupinho com ela e tinha uma menina que sempre era tradutora, né? Ela ia, perguntava as coisas para mim e respondia para ela do jeitinho, né? Deles ali. E pena que entrou a pandemia, nós entramos em isolamento e ela regrediu muito, porque ela vive com a família, que é toda haitiana, né? Então, ela às vezes manda mensagem para mim pelo WhatsApp e eu respondo, mas eu vejo que a comunicação ali tá muito difícil, né? Então, é um problema muito grande que nós estamos enfrentando, porque o aluno fica excluído, né? Excluído de tudo. Definir, delimitar do foco. Pesquisa demográfica. Levantamos vários dados referentes à imigração e refúgio no Brasil e à população estrangeira na região de Campinas, em particular na cidade de Jaguariúna, através de dados obtidos no IBGE e no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Pesquisa qualitativa. Através de questionários produzidos no Google Docs, em português, inglês, francês e espanhol, obtivemos respostas de compreensão sobre os problemas na aprendizagem do português pelos imigrantes estrangeiros. Como auxiliar os professores da rede pública quando há necessidade de interlocução com alunos com pouco domínio da língua portuguesa? Idear. Propor alternativas, entre elas a adoção do método Paulo Freire e sua aplicabilidade em relação a plataformas de ensino de idiomas virtuais. Adotamos também os conceitos da metodologia Paulo Freire na produção de nossa aula. Segundo o educador Paulo Freire, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua própria produção ou sua construção. Prototipar. Construir o plano de aula adequado e apresentá-lo aos professores. Solução técnica. A aula será desenvolvida a partir da ideia de aprendizagem ativa, que pressupõe o trabalho coletivo para alcançar um propósito comum, onde professor e aluno aprenderão novos conteúdos através de perguntas norteadoras e estratégias que aproximem o estudante do conhecimento.
Atividade 1. Organizar as fichas com as imagens em uma pilha virada com a imagem para baixo. As fichas com as palavras no idioma nativo e em língua portuguesa devem ficar espalhadas sobre a mesa. Ao tirar uma ficha da pilha, o estudante deve relacionar a imagem com a expressão correspondente nos dois idiomas. Após identificar, o professor deve falar a expressão em língua portuguesa e pedir que o aluno diga em voz alta e explique quando aquela expressão deve ser usada. Fazer isso até que todos os pares de imagem-palavra sejam encontrados. Atividade 2. Organizar os cartões Double em duas pilhas. Em uma delas, colocar todos os cartões com palavras. Na outra pilha, os cartões com as imagens. Os cartões devem estar organizados de acordo com o número em seu verso. Por exemplo, o cartão 5 de imagem deve ser usado junto com o cartão 5 de palavras. Em um primeiro momento, o estudante deve procurar as palavras do primeiro cartão que corresponde às imagens do primeiro cartão da outra pilha. Fazer isso em todos os cartões. Em um segundo momento do jogo, serão usados somente os cartões com imagens. O estudante deve encontrar imagens que se repetem em par aleatório de cartões. Após encontrar a imagem, o estudante deve dizer a palavra em língua portuguesa em voz alta. Se houver mais de um estudante estrangeiro participando da atividade, nesse segundo momento do jogo, os estudantes podem apostar quem acertará primeiro a imagem que se repete. Atividade 3. O professor acessa o site duolingo.com com o objetivo de estimular o estudante a continuar seus estudos da língua portuguesa através de um estímulo diferente daqueles usados até então. Nesse momento, o professor pode criar, junto com o estudante, um usuário no site para acessar o ensino da língua portuguesa. Verificar se o site oferece a opção de aprender língua portuguesa no idioma do estudante estrangeiro que está participando da aula. Conforme a sequência do site Duolingo, o professor deverá auxiliar o aluno a escolher um ritmo de aprendizagem, e se ele deseja começar o curso pelos elementos básicos da língua ou fazendo um teste de nivelamento. Depois da aula, o estudante pode salvar seu progresso no curso realizando o login através de uma conta do Facebook ou Gmail e instalando o aplicativo para dispositivos móveis. Atividade 4. Após explorar as primeiras atividades do Duolingo, o professor pode explorar atividades semelhantes utilizando o Google Jamboard. Nesse recurso, o professor pode explorar imagens da internet dos locais do país de origem do estudante e pedir que este os relacione aos substantivos, verbos correspondentes em língua portuguesa. Essa atividade também poderá ser utilizado o Google Tradutor para que o estudante ouça as palavras da atividade em língua portuguesa. Como complemento, o professor também poderá usar a opção de estudante falar a palavra em língua portuguesa e ouvi-la em seu idioma local. Avaliação. Será formativa, pois acompanhará o desenvolvimento do entendimento do assunto da aula. Duração das atividades da aula. 5 minutos, explicação inicial das atividades e das expectativas da aula. 20 minutos, execução da atividade 1, 30 minutos, execução da atividade 2, 15 minutos, execução da atividade 3, 10 minutos, execução da atividade 4 e 20 minutos, conversa e explicação sobre os tempos verbais. Testar. Apresentar a aula a alunos, as chamadas aulas-teste, e analisar reações e resultados. Implementar. Ministrar aulas a alunos seguindo o planejamento curricular da disciplina, realizando progressões qualitativas conforme experimentação contínua ao longo do tempo. Considerações finais. O projeto integrador atende ao tema norteador proposto pela Univesp, sendo uma solução lúdica de execução viável que auxiliará professores da rede pública de ensino para a integração dos alunos estrangeiros. O projeto foi desenvolvido em meio à pandemia Covid-19, não permitindo testes em sala de aula e implementação imediata. Agradecimentos. Orientadora do projeto integrador, Aleteia Oliveira. Depoimento, Adriana Camargo. Créditos. Plano de ação, pesquisa demográfica, narração e produção do vídeo, Marcos Terce. Fundamentação teórica e metodologia, Franciele Michele. Pesquisa qualitativa, solução técnica e plano de aula, Nelson Carlos Martinez Ruela, Mariela Andrade Schionato Biotto. Apoio técnico e considerações finais, Tiago Alberto de Assis Martins. Fim.